Você já teve medo da morte alguma vez? Muitas pessoas acham curioso o fato de que eu estava calmo antes da terceira cirurgia, que foi a última coisa que eu vi. Aquela história que eu comecei no vídeo passado. E orei com os médicos e enfermeiros antes de apagar por dias. Você quer saber por que eu não tive medo? Vou te contar. Hoje eu vou contar uma série de incidentes que eu devo dizer são interessantes, viu? Porque você vai notar detalhes do começo até o final, detalhes que se entrelaçam. E depois de passar por isso, de ter presenciado isso, você vai entender no final por que eu não tive medo. Mas vamos lá. Houve uma ocasião que eu precisei ficar um longo tempo viajando. Eu ia sair de viagem e passei por um mecânico para fazer uma última avaliação de algumas questões no carro. E, infelizmente, eu descobri que o carro estava com válvula presa. Ou seja, ele estava efetivamente andando com 3 cilindros. Isso provocava um aquecimento exagerado no carro. Mas não tinha como resolver isso naquele momento. Ia precisar tirar o cabeçote, uma série de coisas, e não seria possível. Então eu tinha que viajar com o carro assim mesmo. Então nesse tempo, nessa ocasião, antes de sair de viagem, eu fiz uma ligação da ventoinha direto numa chave que estava disponível no painel, de forma que se o carro estivesse esquentando muito, eu poderia ligar aquele botão e a ventoinha ligava direto. E foi assim que eu viajei. E o carro estava assim naquele incidente, quando o carro viajou 169 quilômetros sem combustível, que você viu lá no vídeo passado. Algum tempo depois aconteceu um outro problema. A bomba d'água do carro começou a vazar. E o fato é que eu não podia trocar essa bomba d'água. Por incrível que pareça, eu gastava mais água do que combustível. Eu tinha que levar água no carro e ia parando no caminho para colocar água no radiador. Eu ainda parava nos postos de combustível para encher essa reserva. Qualquer viagem que eu fizesse, eu ia parar muitas vezes. Eu precisei aprender com o mecânico nessa época como abrir o radiador sem esperar muito tempo para ele esfriar. Eu não vou ensinar aqui como, porque alguém pode querer tentar fazer isso e isso pode ter resultados fatais. Um radiador sendo aberto com ele quente pode facilmente mandar uma pessoa para o cemitério. Então, não tentem. Mas o fato é que eu tinha aprendido por causa da necessidade. E a coisa era tão absurda que, numa certa ocasião, eu estava numa cidade, eu perdi a saída que eu deveria utilizar e eu fiz a rotatória de novo. Quando eu passei pelo mesmo lugar que eu tinha passado anteriormente, eu vi a trilha de água. O carro estava jogando muita água e eu tinha que continuar viajando e não tinha como trocar aquela bomba. E numa dessas viagens, a água acabou. Porque, veja bem, eu saía com água, ia colocando no carro e parando nos postos para repor essa reserva e continuar a viagem. Mas naquele dia eu havia saído de uma igreja mais de 10 horas da noite. E a viagem era longa, ia demorar mais de 2 horas. Os postos já não estavam abertos mais, era domingo. Quando era mais ou menos 11h30 da noite, eu estava passando por uma cidade não muito grande e eu tentando chegar a um último posto de combustível que eu me lembrava que naquela cidade, no alto daquela cidade, havia um posto grande que provavelmente ficaria aberto a noite toda. Só que no que eu estava cruzando aquele restante da cidade para chegar lá, o barulho do motor era barulho que dizia que o motor já era. Batia muito. O motor estava com barulho horrível. Quando eu consegui chegar lá no posto, desliguei o carro na subida e entrei com o carro desligado já. Eu conversei com o frentista, pedi água, abrimos o capô do carro. O carro estava tão quente que toda aquela estratégia que o mecânico havia me ensinado, que eu vinha usando todo aquele tempo, não adiantou. Tinha tanto vapor comprimido dentro do radiador que a tampa explodiu.
e quando a tampa explodiu, ela me provocou uma queimadura no braço esquerdo. Enorme. Aquilo ficou vermelho na hora e depois encheu de bolhas grandes. Creio que muitos de vocês sabem que um carro sem água no radiador, ele vai fundir o motor. E lá estava eu com aquele carro naquela situação. Mas as coisas ficam interessantes na hora de colocar a água no radiador. O frentista veio com aquela vasilha parecendo um regador. Ele pediu para dar partida no carro quando ele começou a colocar água, para que aquele resfriamento brusco da água entrando no motor não causasse uma trinca em algum lugar do motor. Nós estávamos olhando quando a água chegou num ponto que ela podia ir circulando e nós vimos a água entrando. A água ficou vermelha. Vermelha. Vermelha como se tivesse sangue misturado. Não posso explicar essa cor que ela estava. Eu não nego que naquela hora me lembrei da cruz do Calvário. Como se aquilo fosse um aviso de que a graça ia me alcançar. Eu não posso explicar aquela água. Mas o fato é que eu olhei para o frentista e perguntei, água vermelha? Ele disse, é aditivo. Eu pensei, será que ele pôs algum aditivo de brinde aí, um frasquinho na água que ele está colocando? E eu olhei para a água que estava saindo daquele regador e a água estava clarinha. Ele notou que eu estava olhando, ele falou, não, lá no fundo, aditivo, é resto de aditivo que tinha no radiador. Aí eu já não perguntei mais nada. E eu digo por quê. A última vez que aquele carro tinha visto aditivo fazia pelo menos 2 anos, e o aditivo não era vermelho, era verde. E outra coisa, aquele carro havia jogado toda a água fora não sei quantas vezes e a água sendo reposta. Era impossível ter resto de aditivo naquele carro. Mas o fato é que a água estava vermelha. Agora, quando ele terminou de colocar a água, conforme ele foi colocando, a água ficou totalmente transparente. Ela não ficou turva, não ficou amarelada, como se fosse barro, nada. Primeiro ela estava vermelha, como se tivesse sangue misturado. E depois ela ficou totalmente transparente. Desliguei o carro, fui lá para frente, fiquei olhando. E aconteceu uma coisa que na época eu não sabia o que era. Não entendia e agradeço ao Pai do Céu porque na época eu não sabia. Porque aquilo poderia ter sido um desafio para a fé um pouco maior ainda. Na época eu não sabia o significado, mas uma bolha de óleo subiu até em cima na água do radiador. Alguns de vocês com certeza sabem que quando estoura o cabeçote do carro, a água e o óleo misturam. Na época eu não entendi e eu agradeço ao Pai do Céu por não ter entendido. Na hora que eu vi aquela bolha de óleo, eu simplesmente interrompi qualquer tentativa de entender a situação. Eu fechei rapidamente a tampa do radiador e pensei o seguinte, eu não quero saber o que se trata isso. Isso é assunto do Pai do Céu, Ele que vai cuidar. Então, sentado no carro, para sair, eu orei, Pai, eu não tenho como resolver isso. Não posso mandar consertar o carro, nem a bomba d'água não podia trocar, mas o Senhor pode resolver tudo, providenciando um conserto, providenciando um carro novo, não deixando que o carro estrague com isso. Eu só peço que o Senhor esteja presente, que o Senhor solucione tudo. Eu não posso pedir algo específico porque o Pai sabe o que é melhor. Seja o que for, Pai, me carrega no colo, porque eu não tenho recursos humanos para enfrentar isso. Dei partida no carro e saí. E o carro estava andando perfeitamente bem. Agora vamos a um detalhe interessante. Você se lembra no começo, quando eu contei que tinha uma chave que ligava a ventoinha direto? Pois é, quando aconteceu o problema com a bomba d'água, eu ligava aquela chave direto o tempo todo,
para que a ventoinha funcionasse o tempo todo e tentasse não deixar a água esquentar e ela demorar um pouco mais para sair. E quando eu saí com o carro dali, obviamente que a ventoinha estava ligada novamente direto. Eu dava partida no carro e já ligava a ventoinha sempre. E eu viajei alguns quilômetros, inclusive eu deixava o braço do lado de fora da janela para que o ar gelado da noite, estava frio naquela região, ajudasse a acalmar a dor no braço, porque estava doendo bastante. O indicador de temperatura ficava um pouco mais para frente do meio, ou seja, ele estava quente, mas não estava totalmente fervendo, né? Porque ele começasse a descer, era hora de parar o carro e colocar água. E ele estava lá, apontando um pouco mais para frente do meio naquela noite. E foi então que o Pai do Céu me disse, e aqui eu vou fazer uma pausa. Que história é essa? Deus falando com ele? Por incrível que pareça, já fazia alguns meses que ele falava comigo e não era o que vocês podem pensar, uma voz audível tal. A história é outra. E nas vigílias eu tenho contado para as pessoas como que isso funciona. Alguns de vocês já leu o livro Fuga para Deus, de Jim Holmberg. E se você quer saber um pouco mais que não é mencionado no livro, você precisa assistir alguns vídeos que nós vamos fazer ainda, onde eu vou contar inclusive como aconteceu, que para mim foi uma surpresa. Eu não imaginava que Deus estava falando comigo, porque, você vai ver no vídeo. Sim, naquele dia, o ponteiro estava um pouquinho para frente. E ele me falou, desliga essa ventoinha, você não precisa mais dela. Eu me espantei com aquilo, mas eu desliguei a ventoinha e, pasme, o ponteiro que estava para frente do meio desceu até embaixo. Eu não posso explicar isso. O ponteiro enguiçou, deu problema. Não. Eu andei mais para frente, uma boa distância, por uma questão de responsabilidade com a coisa. Parei o carro e efetuei os mesmos procedimentos para poder abrir a tampa e olhar como é que estava a água do radiador, e a água estava cheia. Não tinha saído água. Fechei, prossegui a viagem e o fato é que o carro chegou ao destino. Chegou onde eu ia. E a água não tinha vazado e o ponteiro estava embaixo, como se a água estivesse fria. Bom, aí vem a outra parte, né? Porque agora eu tinha que passar a noite com dor. Eu sabia que com aquela dor eu não ia conseguir dormir. Então já resolvi a coisa, decidi que eu ia passar a noite conversando com o Pai do Céu. E nisso, eu creio que ele me orientou quanto a outra coisa. Eu nunca tinha ouvido falar nada sobre isso, mas eu coloquei uma cadeira onde eu sentei, peguei a Bíblia e deixei ali, e ele me disse para pegar água e colocar numa vasilha. Eu tinha um balde lá, um balde de plástico de uns 10 litros, enchi ele com água, segui as orientações, eu devia pegar gelo, coloquei gelo da geladeira ali, um pouco de açúcar e um pouquinho de sal. Eu nunca tinha ouvido falar que soro caseiro pudesse ter alguma influência sobre queimadura. Veja bem, eu não sei se isso faz sentido. Não tenho conhecimento a respeito disso. Mas o fato é que eu recebi orientação de fazer isso. Coloquei aquela água do meu lado, peguei a Bíblia, porque eu ia passar a noite orando e nos intervalos procurando alguma informação que o Pai do Céu quisesse me passar, e eu coloquei a mão dentro daquele balde. A dor começou a parar e parou. Eu não sei se isso tem algum efeito médico realmente. Eu não estou afirmando isso. Mas o fato é que foi isso que aconteceu. E eu passei a noite ali.
Quando a noite terminou e já estava aparecendo os primeiros raios do sol, eu estava com sono. E aí eu ia dormir um pouco, né? O braço não doía mais. 3 dias. Durante aqueles 3 dias, aquelas bolhas esvaziaram, bolhas grandes, era uma queimadura grande, enorme. Depois daquilo, aquilo baixou, a pele estava horrível ali por cima, bem feia. Mas no 3º dia, aquela pele começou a sair e saiu toda, e tinha uma pele nova por baixo. E hoje eu não tenho cicatriz nenhuma. Aquilo tinha sido muito sério, uma queimadura com vapor de alta temperatura. E não ficou nada. Não posso explicar, não sei. Mas só que depois, quando eu saí com o carro, alguma coisa mais aconteceu. Quando eu saía com o carro, eu ia olhar a água, o radiador estava vazio. De manhã, quando fosse sair, ele estava vazio e seco. Não tinha umidade ali dentro, nada. Ele estava seco. Eu enchia de água, tampava, levava a reserva, mas o carro não jogava a água fora. Eu chegava no destino, podia conferir, a água estava lá. Quando eu voltasse, se eu fosse sair de novo, a água tinha ido embora. Não posso explicar. Mas isso continuou acontecendo durante um certo tempo. Mais ou menos umas 2 semanas depois desse incidente com a água, eu ia passar pela cidade de Socorro. E lá havia um mecânico, irmão nosso. Hoje ele não está mais em Socorro. A última vez que eu tive informação, ele tinha se mudado para Ouro Fino, Demétrio. E eu passei pela oficina dele, ele já sabia da história. Eu tinha contado para ele da bomba d'água. Colocava água e seguia a viagem. Ele sabia da história. Eu tinha contado para ele. Mas como ele é um irmão nosso e sabe quando milagres acontecem, eu resolvi contar para ele, mostrar para ele o que estava acontecendo agora. Nesse dia, tinha mais 4 pessoas na oficina. Eu, ele e mais 4 pessoas. Foram 5 testemunhas, fora eu. Aí eu contei para ele o que tinha se passado e ele foi lá ver o carro. E ele abriu o radiador e a água estava toda lá. Desses que estavam lá, 3 eram adventistas e 1 não. Esse que não era adventista simplesmente ficou mudo, não falava nada. Os outros 3, a princípio, aconteceu uma coisa interessante. Mas antes de contar essa coisa, o Demétrio fez uma outra coisa. Ele pegou a vareta de óleo, tirou e não tinha óleo no motor. Ele se espantou com aquilo, limpou a vareta, colocou lá, tirou e falou, mas esse carro está sem óleo. Tinha uma sujeirinha de óleo na ponta, mas aquilo que se espera ver numa vareta de óleo não tinha. E ele fez uma bagunça. Ele falou, mas esse carro está sem óleo. Quanto tempo você está andando assim? E eu sabia quanto tempo. Porque eu sabia quando o óleo tinha baixado, o motor não estava tão bom assim, já desde o começo. E o óleo baixava com uma certa frequência. E aí tinha que repor. E o fato é que o óleo já tinha baixado e eu não tinha podido colocar. Não tinha podido mesmo. Ele tinha rodado já 310 quilômetros sem óleo. E ele fez uma bagunça ali, comentando com o pessoal. E ele falou para um rapaz que estava ali, que eu não me lembro, ele tinha algum cargo na igreja, não lembro se era diretor de jovens ou coisa assim. E ele falou, gente, um carro não pode andar sem óleo assim. A oficina dele era perto do portal e ele falou, se andar daqui lá no portal 100 metros, ele funde o motor, ele não pode andar sem óleo. Como é que explica um negócio desse? Em algum momento, aquele rapaz, eu não sei o nome dele, não sei quem é, cochichou com o Demétrio uma coisa interessante. Ele falou, Demétrio, toma cuidado com esse cara que ele deve ter parte com o capeta. O Demétrio caiu na risada. E falou, você é doido, ele é adventista. Aí o rapaz falou assim, poxa, por que você não falou antes? Aí eu não passava vergonha. Porque aquilo, as pessoas estavam notando que aquilo era sobrenatural. Não tinha explicação para aquilo. O Demétrio sabia que o carro estava jogando água fora e não tinha jogado água. E agora o carro chega lá
sem óleo. E ele falou assim: daqui você não sai sem óleo. Eu não tinha ido com essa intenção, mas o fato é que ele trouxe uma vasilha grande com óleo. Ele falou: esse óleo eu tirei de um motor e que o dono do carro tinha trocado o óleo e ele resolveu abrir o motor logo em seguida. Então o óleo está perfeito. Quando ele colocou o óleo, uma das pessoas lá fez o seguinte comentário: é só falta agora, depois de colocar o óleo, o carro não querer funcionar. Aquilo me deixou indignado. Eu não demonstrei assim, mas porque aquilo era como dizer: bênção não funciona tão bem assim, tem risco de dar errado. Eu falei: pois então vocês vão ver se vai funcionar ou não. E dei partida no carro. E o carro funcionando normalmente. Aí vem uma coisa interessante. O Demétrio chamou a atenção de todos nós para um fator. Ele disse: gente, eu sou mecânico faz muito tempo. Muito tempo. Estou acostumado a fazer o motor, conheço o motor pelo barulho. Gente, esse motor está com barulho de motor novo. Não tem uma falha, nem de válvula, de regulagem, de nada. Ele está com barulho de motor novo. Agora, você se lembra no começo da história que eu contei que quando eu comecei a sair para aquelas viagens, o motor estava com uma válvula presa e o barulho dele era de 3 cilindros só? Não estava mais. O Demétrio falou: esse motor está com barulho de motor novo. Totalmente, como alguns mecânicos falam, o barulho está redondinho. Como é que eu posso explicar? E o fato é que aquela bomba não foi trocada por mais várias semanas. Quando ela foi trocada, pasmem, tinha 3 vazamentos. Não tinha um, tinha 3. Tinha um na junta, tinha um pequeno furo na carcaça e tinha no eixo. Tinha 3 vazamentos. Só que até o dia que ele parou na oficina, o carro parou na oficina para trocar a bomba, não vazou mais nada enquanto estava andando. Era aquilo que eu descrevi. Enchia a água, saía viajar, a água não vazava. Parava o carro, a água vazava toda. Aquilo continuou até o dia que a bomba foi trocada. Aí, nesse dia, tudo voltou ao que seria o normal. Agora eu vou explicar para vocês. Vocês sabem por quê que eu não tive medo da morte quando eu fui para a 3ª cirurgia? Porque aquela tudo estava muito grave. E eu mencionei para vocês que pretendo colocar esses fatos num vídeo específico, né? Vocês vão saber depois. Vamos colocar fotos no hospital, o resultado, tudo. Vocês vão ver tudo, mas isso vai ficar para um outro vídeo futuro e depois vocês vão ficar sabendo. Mas quando chegou a 3ª cirurgia, quando eu estava diante da morte e eu sabia que aquela poderia ser a última cirurgia e eu poderia morrer, eu não tive medo, sabe por quê? Porque eu olhei para o passado. Ellen White fala uma frase que ela me acompanhou durante muito tempo e eu gostaria que vocês pensassem a respeito disso. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos do que Deus já fez no passado. E quando eu estava lá na cirurgia, naquela 3ª cirurgia, quando eu fui fazer aquela última oração, ciente de que talvez minutos depois eu iria ver Jesus voltando, ou então iria acordar em algum lugar, numa sala de recuperação. Mal sabia eu que seria na UTI. Mas o fato é que eu não tinha motivo para ter medo. Sabe por quê? Porque eu lembrava do passado. Incidentes como esse da água, do motor sendo consertado, eu diria que foi até mais intenso do que aquele do carro andando sem combustível. Porque foram vários incidentes, foi uma sequência de incidentes e absurdos e o impossível. Eu já tinha visto o impossível. Agora vejam só, o carro fundir o motor não é a minha vida que está terminando. O carro estaria destruído, mas eu estaria vivo. Só que se Deus me carregou no colo quando não era minha vida em risco,
embora Ele tenha livrado a minha vida muitas vezes mesmo, e em várias delas de forma miraculosa, mas se Deus havia me carregado no colo em situações que não eram de vida ou morte, será que Ele ia me deixar agora, na hora que eu estava entrando para a última cirurgia? Eu tinha certeza que não. Então, por isso, eu não tinha medo. Não porque eu não fosse morrer, eu não sabia a resposta quanto a isso, mas eu sabia que se Deus estivera cuidando de mim antes, Ele estaria naquele momento me carregando no colo, ou para me recuperar, ou para a ressurreição. Mas que Ele estaria cuidando, estaria. Isso eu tinha certeza. E eu espero que com esses vídeos vocês possam conhecer melhor o Pai do Céu. Porque o meu Pai é o seu Pai. Você só precisa descobrir o quanto você pode contar com Ele. E nós vamos conversar mais sobre isso nos próximos vídeos, incluindo como que nós podemos abrir as portas para que Ele possa fazer mais milagres em nossa vida. E nós vamos no próximo vídeo conversar a respeito dos diferentes tipos de manifestações divinas, porque existem coisas pequenas e existem milagres tremendos. Como entender melhor como que Deus trabalha? E olha, Ele acabou de salvar a sua vida, sabia disso? No próximo vídeo a gente vai conversar. Mas depois disso, vocês vão entender mais coisas, inclusive como Deus fala com as pessoas. Eu acho que você gostaria de matar essa curiosidade, não é? Depois a gente continua. Te encontro no próximo vídeo. Até lá!